Aqui, onde a terra encontra o mar e a vida selvagem prospera, nasceu há 50 anos um dos mais importantes santuários naturais de Portugal, a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António. Esta reserva nem sempre foi protegida. Houve um tempo em que quase ninguém pensava nisso, mas algumas pessoas tiveram a visão e a coragem de mudar. Foram elas que ajudaram a criar a primeira reserva natural classificada em Portugal. A zona de Vila Real de Santo António estava a ser ocupada, a zona lagunar, que era uma zona bonita, linda, de pássaros e de piscicultura e tal, estava a ser ocupada com lixo. A solução final que a Câmara estava a ter para resolver problemas de lixo era levar os caminhões de lixo ali à beira dos esteiros e despejar lá para dentro do lixo. E a primeira vez que me apercebi daquilo, fiquei horrorizado. E, entretanto, houve coincidências neste processo muito felizes. Tive a sorte, eu tinha trabalhado com o arquiteto Gonçalo Teles, era amigo dele, e ele, quando lhe disse o que é que estava a acontecer, só me disse: Fausto, avança, tenta arranjar já um projeto para transformarmos aquilo numa reserva natural, que eu estou no governo, ele era secretário de Estado do Ambiente nessa altura, eu dou-te apoio e a gente aprova a situação de transformar aquilo numa reserva natural. E fiz a proposta e, de repente, surgiu a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António. Eu fiquei felicíssimo. Houve a necessidade urgente de intervir em Castro Marim, que era um núcleo de salinas e de sapais muito importante para a avifauna e que estavam a ser rapidamente transformadas pela indústria, portanto, a ser mecanizadas e a dar cabo de todo aquele ecossistema. E por isso, ainda não havendo serviço de parques, nem havendo serviço nenhum, a Secretaria de Estado criou logo a Reserva do Sapal de Castro Marim e a Real de Santo António. No Algarve não havia flamingos, mas eu, quando era miúdo, lembro-me de um dia ver um caçador que trazia um bicho muito esquisito e eu fui ter com ele assim: amigo, então como é que é? Olha, não sei, matei-o. E entretanto é engraçado porque eu usei essa argumentação quando fiz a defesa de Castro Marim ser uma reserva natural, de ver flamingos, mas eu literalmente o único que tinha visto era aquele. Mas houve uma coincidência estranha, mas muito feliz. A partir daí, passaram a haver flamingos lá. Os flamingos apareceram lá e apareceram no Algarve em vários sítios. Foi o início. Porque é que terá sido, não sei, às vezes há coincidências. João Reis Gomes era nosso colega, na altura tinha umas ideias até muito mais extremistas e, portanto, perguntava-me se eu estava bem interessado. Ele já era casado e tinha 3 filhos, mesmo assim veio por aí abaixo para a Reserva de Castro Marim. Teve um papel muito importante porque no início havia muita resistência de algumas classes, portanto, os caçadores, a própria GNR tinha uma certa relutância entre aquilo ali, mas é que ele teve uns meses de luta, naqueles tempos também a luta era quase diária em todos os assuntos. E o João Reis Gomes era a pessoa, na altura, cheia de ideias e de vontade de ser o primeiro diretor. Nessa altura, houve um episódio, por exemplo, que foi bastante crítico, queriam fazer uma ponte que ligava a Ayamonte e que tinha uma quantidade de pilares dentro do Sapal. E eu disse: não quero isso. Então, o senhor que queria fazer a ponte era um professor catedrático do Instituto Superior Técnico. Disse: não, mas ouça lá, mas vamos lá ver. O senhor não quer, mas isto tem que ser feito. E eu disse: não quero que seja feito. Então, o senhor faz favor, vou solicitar uma reunião no Conselho Superior de Obras Públicas.
E lá venho eu para Lisboa. Nesse dia, entretanto, a coisa foi falada. Eu disse em relação à ponte que não queria e que se quisessem fazer a ligação à Espanha, tinham que levar a ponte 2 km para norte. E foi o que aconteceu. Estes raminhos são de uma oliveira que havia em frente à casa da reserva onde nós ficávamos no verão, porque tínhamos que sair de Vila Real de Santo Antão. E pronto, e temos tido aqui. Agora, foi um período bastante interessante da minha vida, ainda que me tenha dado grandes problemas na medida em que as pessoas não estavam, nessa altura, preocupadas com as questões de ambiente, do modo geral. Por exemplo, a caça. As pessoas deliciavam-se a caçar patos. Os homens das armas, isto é, os caçadores, eram as pessoas que me detestavam, porque eu ia para lá, neste caso a primeira vez em Portugal, impor regras em que eles não estavam habituados. Para eles a caça aos patos é uma coisa fantástica, é como cada pato fosse um avião de caça e eles atiravam então para um pato. Claro que eu, como era diretor da Reserva Natural, eu não queria que fizessem nada disso. E, portanto, houve incluso algumas cenas que não foram muito agradáveis. Este de início não foi fácil. Houve pessoas que tiveram que lutar para que este lugar fosse assim. Tiveram que ter a visão e coragem para que este lugar fosse uma realidade que é hoje, um local plenamente protegido. Comecei a trabalhar na Reserva Natural de Sapal Castro Marim, Vila Real de Santo António, a 2 de janeiro de 1987. Havia um regulamento muito primário em que nos retirava capacidades de intervenção sobre o território. Em 1988, no início de 88, ainda antes da entrada do arquiteto Nuno Lecoq como diretor, apresentaram-se ao serviço mais 2 vigilantes, o António João e o Paulo Monteiro. Com o Humberto Guerreiro, que cá estava também como agente técnico, começámos a discutir sobre os problemas da reserva, sobre como resolvê-los e estabeleceu-se uma excelente relação de trabalho e de cooperação em que fazíamos visitas infidáveis ao terreno e conseguimos ter a percepção da realidade a cada metro quadrado. Encontramos uma área protegida completamente sem o tal efeito de área protegida. Evidentemente que nós viemos pôr aqui algumas regras e realmente tornar isto uma área protegida com a importância que ela mesma tem. Foi um trabalho muito complicado, mas ganhámos a luta e hoje olhamos para esta reserva natural com gosto, com prazer daquilo e com orgulho de todo o trabalho que nós desempenhamos para que isto acontecesse e termos a realidade que é hoje. A primeira intervenção que foi feita aqui na área da reserva foi exatamente neste castelo, sob a orientação do diretor, o arquiteto Nuno Lecoq. E aqui conseguimos recuperar muitas destas instalações, recuperámos o interior de toda a cidadela, nomeadamente a sua cisterna e uma área interior que serviu como área expositiva, mantendo, de facto, a sede como área de atendimento
e a área de reuniões. Tive o prazer e a honra de trabalhar com os guardas e vigilantes da natureza aqui no Sapal de Castro Marinho. Os desafios principais era tentar que houvesse um casamento perfeito entre a população, que geria também aqueles espaços tão importantes que são aquelas zonas úmidas, as zonas de Sapal e as salinas, em que essa atividade não prejudicasse a avifauna, mas antes, pelo contrário, e que isto tudo fosse um contributo para que as pessoas da reserva conseguissem viver bem dos recursos naturais e, portanto, que a parte da conservação da natureza também fosse devidamente enquadrada, enfim, em toda esta questão. Os vigilantes e os guardas de natureza começaram a trabalhar depois de um curso de formação que houve em 87 e começaram a trabalhar em 88, e então eu tive o prazer de os receber também na área onde eu na altura trabalhava, que era a Reserva Natural das Dunas de São Jacinto. Foi o primeiro curso, saímos dali com a vontade de fazer algo diferente, e claro que fizemos algo diferente. E hoje temos a capacidade de transmitir esse mesmo conhecimento para as gerações de vigilantes que vão surgindo, e transmitindo que vão estar na melhor profissão do mundo. Não percam a esperança para fazermos, para continuarmos a trabalhar na conservação da natureza, porque isso vai ser muito importante para o ser humano, muito importante para os portugueses e para ficarmos muito bem na fotografia em termos internacionais. Para mim, isto é um retiro espiritual. Eu estar aqui dá-me paz e sinto-me cheio. E vou daqui, saio do trabalho e vou para casa com um sorriso completamente diferente. Sentimos-nos confortáveis, como se estivéssemos na nossa casa. E é isto que esta reserva nos faz sentir. Nos faz sentir em casa. É um espaço natural mágico que nos agarra a todos aqueles que aqui trabalham. É verdade, este lugar é especial e podemos ver isso nas várias gerações que nos visitam diariamente. Mais ou menos em agosto de 2000 ou 2001, não sei bem precisar, mas foi nessas alturas que nós nos mudámos para este centro interpretativo. Este centro foi pensado inicialmente que seria apenas para servir a educação ambiental, com alguns percursos, para apoio mesmo para as escolas, mas depois o edifício, portanto, ficou bastante grande e nós mudámos-nos para aqui, portanto fizemos também aqui a sede da reserva, e foi aí que começámos a ter outras condições que até então não tínhamos, não é? Nós, quando viemos para cá, abrimos 2 grandes rasgos no esteiro, o que permitiu que as águas chegassem até cá acima. Portanto, neste momento temos aqui um habitat que tem influência das marés, portanto, está a funcionar exatamente como Sapal, e o outro que há aqui um cômbro que divide, que funciona com as águas das chuvas. Portanto, temos aqui 2 lagoas mais ou menos distintas e que, de facto, apoiam um pouco a visitação. Portanto, temos um observatório também aqui no Sapal de Ventamoinhos, que permite, quando esta lagoa mantém água, que é a água das chuvas, permite de facto os jovens que vêm cá visitar, portanto as escolas essencialmente, podem observar várias espécies de aves e muitas delas, se a água for permanente e se mantiver a água até mais ou menos agosto, setembro, muitas delas até nidificam, o que é muito interessante porque as escolas acabam por ver às vezes até os filhotes, normalmente até dos patos, que é uma das espécies que nidifica cá no inverno, e eles conseguem assistir a isso. Iniciativas internacionais, como por exemplo a Convenção de Ramsar, que nós
no domingo, também dia 2, também celebramos as zonas úmidas. Hoje celebramos o Dia Nacional do Vigilante da Natureza, uma data dedicada a homenagear os homens e as mulheres que dedicam suas vidas à proteção do nosso meio ambiente. Birdwatching é uma das atividades muito importantes relativamente aqui à reserva. Para além de sol e praia, esta atividade do birdwatching traz pessoas, traz turistas. Nas outras épocas mais mortas, nomeadamente na época de inverno. E isso é importante para a economia, tanto de Castro Marim como de Vila Real de Santo António. Realizamos as contagens de aves com a maré cheia, porque as aves dispersam-se menos. Portanto, concentram-se mais em locais, como é o caso aqui das Salinas, neste caso, no local onde é que estamos, que é o nosso ex-libris em termos de avifauna, que este é o nosso santuário ornitológico que está aqui num espaço tão curto. Nós temos a capacidade de termos as 190 espécies, a gente consegue vê-las aqui. E depois, de vez em quando, aparecem algumas raridades. Isso é uma pergunta difícil, mas a reserva para mim é casa. É casa, é família, é amor, e eu falo com isto sempre com muito amor. Porque a reserva, eu vim entrar para cá com 19 anos. Portanto, são muitos anos aqui a trabalhar. Já mudei várias vezes de casa, onde vivo, mas nunca mudei de trabalho. E nem sei se me vejo noutro sítio. Proteger este lugar não é só sobre a natureza, mas também conhecimento. As pessoas que nos visitam levam daqui histórias e aprendizagens que mostram a riqueza deste lugar. Mas a reserva não é só um refúgio natural, tem também um valor económico e cultural. A Reserva Natural de São Paulo de Castro Marim e Vila Real de Santo António surgiu em 1975, 27 de março, está a fazer agora os 50 anos. É uma reserva importante em termos biológicos, em termos ornitológicos, em termos de paisagem. Isto é, tem um conjunto de valores tão grande que, embora seja uma reserva que não chega aos 3.000 hectares, seja uma reserva pequena, mas o certo é que naquilo que diz respeito à componente da avifauna, por ser uma zona úmida, é de facto uma reserva importante, e é uma reserva que nos últimos anos tem vindo, eu diria a partir de 2021, tem vindo a tomar uma importância muito grande na área dos flamingos, porque apareciam sempre colónias de flamingos, poucos, que nunca nidificavam, mas em 2022 tivemos a felicidade de ter uma comunidade de cerca de 3.000 flamingos, em que conseguiram fazer cerca de 700 e 800 ninhos e conseguiram de facto que houvesse reprodução. Em 2019, o Decreto-Lei 119 veio criar a cogestão. Cogestão que é, de facto, uma figura que faz com que haja, para a área da comunicação, para a área da divulgação, para a área do conhecimento, que haja aqui uma ligação entre várias instituições. Antes da Comissão de Cogestão havia um certo divórcio entre a reserva e a sociedade. Além de haver um divórcio, havia falta de investimento na reserva. Aliás, o objetivo da Comissão é
No fundo, criar uma reserva viva, voltada para a sociedade, uma reserva com investimento, uma reserva sustentável, uma reserva que se promovesse a reserva, que se divulgasse a reserva. E, no fundo, é isso que está a acontecer. Houve vários investimentos já lá realizados. Por exemplo, temos uma exposição permanente. A exposição que havia estava de veras desatualizada. Por exemplo, num parque de lazer, no auditório. Digamos que a nossa preocupação é essencialmente valorizar aquela reserva, torná-la mais visitável e é o que já está a acontecer. A Comissão já existe há 3 anos, reúne periodicamente e tem havido uma agregação de esforços, uma boa articulação entre as diversas entidades envolvidas. No fundo, o que nós queremos é que aquela reserva seja uma reserva viva, uma reserva sustentável, que se promova a reserva, no fundo seja uma mais-valia para Castelmarim e para Vila Real, e no fundo é isso que está a acontecer. Daí acharmos que valeu a pena estes 3 anos de comissão de gestão. O modelo de cogestão foi uma forma que se encontrou de pôr à mesma mesa diversas entidades que começaram a conversar, por forma a fazer também, a levar a reserva mais em encontro à população. No fundo, é uma das grandes prioridades deste estilo de governação. Com os municípios, com o poder político sentado à mesa com as diversas entidades e, obviamente, o próprio ICNF, conseguimos desenvolver atividades que realmente vão de encontro àquilo que as populações pretendem. E não só, como também, obviamente, a nível económico, a nível da sustentabilidade, conseguimos fazer e promover várias ações que é uma mais-valia para a própria reserva em si e que, no meu entender, foi uma aposta ganha quando se optou por este tipo de governação. "50 anos depois, este lugar continua a ser cuidado e protegido, mas manter uma reserva como esta exige planeamento e compromisso." A Reserva Natural de Sapalho, Castelmarim e Vila Real de Santo António diria que é uma joia da nossa coroa. É daquilo que mais importante temos no nosso território, daquilo que mais nos diferencia, daquilo que mais marca a paisagem e as memórias de quem por cá passa. Tem marcado a vida socioeconómica desta vila, particularmente desta vila, porque a atividade salineira que ali acontece, especialmente a salinicultura tradicional, tem marcado muito da história das pessoas de Castelmarim. Hoje marca o rendilhado de toda a reserva natural, mas hoje também temos um produto que designamos o nosso ouro branco, outra das joias da nossa coroa, e que nos posiciona a nível internacional. Eu tinha para aí 13 ou 14 anos quando comecei a trabalhar das salinas com o meu tio. O meu tio era um grande mestre de salinas. A diferença é muita, porque antigamente a água era tirada das salinas com madeira que chamávamos o combeiro. Era um tipo de triângulo com uma corda e feito em madeira, e era esta água que descolhe aqui das salinas, toda ela era tirada a pulso, tudo a pulso. Não havia motores. Agora que depressa tiram a água das salinas, mas naquele tempo eram os braços do homem que trabalhava. Num mundo cada vez mais globalizado, em que tudo se transaciona, em que tudo muda de nome, existem condições, como as condições edafoclimáticas, que não conseguem ser transacionadas. Portanto, isto continuaremos a ter sempre se tivermos essa capacidade de preservação e se tivermos a capacidade de perceber que isto é inigualável, não existe noutra parte do mundo. E é isso que nos pode fazer a diferença neste mundo cada vez mais global. E é essa sensibilização que temos que fazer e levar as nossas crianças, os jovens, os adultos e os séniores a continuar com este desígnio da preservação deste espaço natural.
grande desafio que temos agora pela frente, que será fácil porque será grande o compromisso de toda a comunidade envolvida, será uma candidatura à Unesco para o reconhecimento de todo este espaço como uma reserva da biosfera. A Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António é um elemento fundamental aqui do nosso território que nós queremos cada vez mais valorizar. Porque temos uma mais-valia, desde logo, foi a primeira a ser instituída no país. E por isso é uma mais-valia. Depois, por todas as características que o nosso Sapal tem. Todo este entorno, toda esta localização que é extraordinária e que nós queremos e devemos manter. Mas para isso temos que vender este produto. Temos que cada vez mais criar condições para que haja mais visitantes, porque ao fazê-lo vamos promover o nosso território e ao mesmo tempo vamos preservá-lo. É essa a ótica. O nosso grande objetivo, até com a revisão do PDM, é que estas áreas se mantenham intocáveis. Queremos manter este território como é, porque é isto que lhe dá o valor e é isso que nos faz sentirmos bem a viver neste território. E é isso que quem nos visita mais aprecia, é este entorno que o nosso concelho tem de estar rodeado por natureza. Nós gostamos e queremos continuar assim. Todo este nosso património, toda esta riqueza que nós temos aqui no nosso concelho, destaca-se mais por ter tudo isto, toda esta natureza à volta, que nós queremos preservar. Olhar para trás ajuda-nos a perceber o caminho feito, mas também a preparar o futuro. Nós vivemos numa era digital, onde a informação corre à velocidade da luz, e eu julgo que é importante comunicarmos primeiro com as comunidades locais, que são os principais interessados na preservação destes ecossistemas. São eles os principais beneficiários e importa preservar e transmitir para as gerações futuras. Por outro lado, a comunicação também é muito importante para as pessoas de fora, para os turistas. Importa-nos preservar um turismo sustentável, onde se possa divulgar tudo aquilo que de bom fazemos, porque não basta fazer, importa divulgar também. Eu acho que estas são as duas grandes áreas de atuação que nós devemos apostar agora no futuro muito próximo. A Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António é uma das áreas com maior interesse para a conservação em Portugal. E ela tem um conjunto de características que fazem com que seja possível compatibilizar aquilo que são as atividades humanas com a manutenção e a preservação dos habitats que suportam a ocorrência de um conjunto de espécies que são bastante exigentes do ponto de vista da qualidade desse habitat. Há aqui exemplos claros disso, como por exemplo a produção de sal, que, sendo feita na perspectiva tradicional, consegue manter um conjunto de habitats, designadamente, por exemplo, as lâminas da altura d'água para que as aves limícolas que se alimentam no lodo possam conseguir chegar ao alimento, e que com isso acabamos por garantir que uma atividade que é uma atividade económica legítima, desenvolvida pelas comunidades locais, tem ao mesmo tempo uma importância grande do ponto de vista do suporte das espécies com interesse para a conservação. E, portanto, estes 50 anos da reserva são uma ótima oportunidade para trazer as pessoas para uma realidade que muitas vezes não conhecem. Mantendo sempre a ideia de que é um bom exemplo de como conseguimos compatibilizar os interesses, ter desenvolvimento, suportar a vida humana e preservar os valores para o futuro. Há lugares que nos ensinam a olhar para o tempo de outra forma. O Sapal é assim. A natureza segue o seu ritmo e nós temos a responsabilidade de a proteger. 50 anos passaram e este lugar continua a ser um refúgio.
um lar para tantas espécies e também para nós. Quem por aqui passa leva consigo um pouco desta magia. E quem cá fica tem o privilégio de cuidar dela todos os dias.